as temperaturas aumentando, começa uma verdadeira corrida aos espaços de estética para tratar a chamada gordura localizada. É isso mesmo, mas o que seria essa disfunção estética? Bem, a gordura localizada, ela é o acúmulo de tecido adiposo em determinadas partes do nosso corpo, decorrente de reservas energéticas que não foram gastas pelo nosso organismo. Com exceção, obviamente, dos casos específicos de distúrbios hormonais ou de algum fundo patológico, a causa fundamental da gordura localizada está na alimentação. Em resumo, comemos mais do que gastamos. Quando falamos em gordura localizada, falamos em tecido adiposo, que é caracterizado por células adiposas, chamadas de adipócitos. Essas células, elas são responsáveis por armazenar gordura, muita gordura, podendo inclusive aumentar ou diminuir de diâmetro, de tamanho, de acordo com o metabolismo de cada indivíduo. Esse tecido adiposo tem funções benéficas para o indivíduo? Claro que sim. Ele apresenta, por exemplo, função de isolante térmico, de proteção dos órgãos contra choques mecânicos e também de reserva energética. E a gordura, aliás, ela constitui uma forma eficiente de armazenamento de calorias. Por quê? Porque ela apresenta cerca do dobro da densidade calórica dos carboidratos e das proteínas. Só para você ter uma ideia, um adipócito maduro, ele concentra de 80% a 95% de gordura no seu volume. Para armazenar toda essa quantidade de lipídios, o adipócito ele pode aumentar o seu diâmetro em cerca de 20 vezes. Estima-se que um indivíduo adulto, ou seja, eu, você, nós temos armazenados nos nossos adipócitos entre 10 quilos e 20 quilos de gordura corporal. No ser humano, nós encontramos o chamado adipócito unilocular e também o chamado adipócito multilocular. O unilocular equivale ao adipócito que encontra-se repleto de uma única grande gota de gordura. Praticamente todo o tecido adiposo presente nos humanos adultos é do tipo unilocular. Ele se localiza em maior quantidade sob a pele do abdômen, das nádegas, das axilas, das coxas, das mamas, dos flancos. Os adipócitos uniloculares, eles são grandes, com então uma gota de lipídio deslocando o núcleo que fica achatado para a periferia da célula. As organelas, elas também ficam concentradas na região específica do citoplasma. Já o adipócito multilocular, ele tem uma distribuição limitada, ele se localiza em áreas determinadas e reduzidas. As células do tecido adiposo multilocular, elas são menores que as do tecido adiposo comum. O citoplasma, ele já é carregado de gotículas lipídicas de vários tamanhos. O tecido adiposo multilocular, ele é especializado na produção de calor, tendo papel importante nos mamíferos que hibernam. Em humanos, a função desse tecido está restrita aos primeiros meses de vida pós-natal. Durante esse tempo, o tecido adiposo multilocular, ele produz calor, protegendo o recém-nascido contra o frio. E qual a relação dos adipócitos, dessa gordura localizada com a estética? Bom, tudo, né? Porque a chamada lipogênese é exatamente o processo pelo qual os adipócitos captam a gordura corporal e a armazenam. Quando o indivíduo se encontra em um superávit calórico, ou seja, ele ingere mais calorias do que o corpo necessita diariamente,
de forma inclusive exacerbada, podem surgir as chamadas mudanças na pele, consideradas pela paciente como problemas estéticos. É o caso da celulite, da gordura localizada. No caso da gordura localizada, ela se instala inclusive em alguns locais específicos, principalmente no abdômen, nas coxas, nos glúteos, nas mamas, nos flancos. Uma forma de tratamento consiste na utilização de ativos que promovam o que chamamos popularmente de esvaziamento do adipócito. Seria a lipólise, que é um processo que consiste na quebra do triacilglicerol em moléculas de ácidos graxos e glicerol. Um dos ativos conhecidos pelos efeitos associados à lipólise é exatamente a cafeína. Ela é encontrada principalmente no café e em alguns chás, como o chá verde e também o chá preto. Para que os ativos eles possam ter efeitos reais na nossa pele, no nosso tecido, é necessário que eles sejam absorvidos pela pele. Alguns estudos demonstram que a cafeína ela é altamente absorvida pela pele e é capaz de ativar a lipólise por meio de mecanismos diversos de sinalização intercelular. Agora, além da cafeína, outros ativos são muito utilizados nos tratamentos de gordura localizada. Dentre eles, nós temos, por exemplo, a L-carnitina, que resulta num maior gasto calórico, o lipoxin, que reduz o acúmulo dos triglicérides, o algício C, que tem atividade lipolítica, induz a liberação de excesso de ácido graxo contido nos adipócitos, assim também ele diminui a maturação dos pré-adipócitos. A gente também tem, o famoso desoxicolato de sódio, que age na membrana dos adipócitos, promovendo a sua lise. O rompimento dessa membrana libera os ácidos graxos e acaba ocasionando o que a gente chama de morte celular. E o lipossomas de girassol, que se ligam, seletivamente às membranas dos adipócitos, mobilizando os triglicerídeos dentro dessas células e quebrando-os em ácidos graxos e glicerol, que são moléculas menores e que podem ser utilizadas inclusive pelo organismo nos processos metabólicos. Conhecer sobre o processo de acúmulo de gordura, bem como de lipólise, os diferentes ativos usados nos tratamentos, a composição dos produtos e as funções é fundamental quando nós falamos de tratamento de gordura localizada no ambiente de estética. E aí, gostou desse vídeo? Espero que sim. Aguardo aqui você curtir o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão. E até o próximo vídeo.